Vem pra cá que a gente vai falar agora sobre como resolver as nossas dívidas, negociações e dar conta dessa demanda toda que o começo do ano traz pra gente com ela, doutora Bruna Kuzumoto, que é advogada e tá com a gente aqui. Tudo bem, lindona? Tudo bem, obrigada. Bem-vinda. Obrigada por mais um convite. Ai, a gente que agradece, até porque você explica de um jeito tão simples, né? Desmistificando esse assunto que para o brasileiro, especialmente, que não tem, infelizmente, uma educação financeira de base nas escolas. E aí, quando chega nessa fase adulta, nessa vida adulta, que ela é tão difícil, tão cheia de histórias, tão cheia de obrigações, a gente fica muitas vezes batendo na trave. Trabalha a vida inteira só para pagar as contas e muitas vezes não consegue realizar os sonhos. Mas isso, muitas vezes, não é porque não entra, é falta de organização, não é, Bruna? Principalmente, né? A falta de organização na sua vida financeira vem porque ninguém te ensinou. Que até para você ter dinheiro, para você ser uma pessoa adulta, responsável, conseguir ganhar o seu dinheirinho e gastar, você precisa ter responsabilidade. Então, a partir do momento que você não tem noção da importância, você acaba só vivendo. Esses dias eu ouvi no rádio uma coisa interessante, um especialista também em educação financeira falando, ele falou uma coisa muito interessante, realmente tudo começa na escola, né? Exato. A base é da escola. A gente aprendeu de uns tempos para cá, os adultos estão economizando mais água porque as crianças estão aprendendo isso na escola, estão economizando energia porque as crianças estão aprendendo isso na escola, estão aprendendo a reciclar e a cuidar melhor do planeta porque as escolas estão falando sobre isso. Enquanto as escolas não falarem sobre educação financeira, as famílias vão continuar nesse nível terrível de endividamento. Exato. Que é o que a gente vê hoje em dia, né, Bruna? Exatamente, a base vem da escola, a educação começa ali, dos pais. E o que é ruim? Como nossa geração não teve essa educação na escola, a gente às vezes não sabe nem ensinar, né, a importância. O legado fica, né? Exato, então a escola veio para quebrar esse paradigma e falar, não, peraí, vamos aprender o quão é importante esse R$1. Porque até para você ensinar o valor das coisas para um filho. Porque hoje a dificuldade que a gente tem é de ensinar quanto vale uma balinha. Uma balinha não é só R$1, é um dia que eu trabalhei, é uma hora que você está aqui, quanto vale a sua hora. Essa é a importância. A partir do momento que você tem importância, você não começa a gastar com coisa supérflua. Exato. E aí vem, em janeiro, aquele monte de presente. IPTU, IPVA, a gente recebe a matrícula das crianças da escola, a lista de material escolar, o uniforme novo que tem que comprar e a mochila que eles querem e tudo mais. A gente vai primeiro nas contas que tem que ser pagas. Então, dá dica pra gente de como organizar e quais contas que eu tenho que olhar primeiro, Bruna. Primeiramente, eu sempre começo com a mesma fala. Vamos fazer um caderninho de quais são os meus custos fixos essenciais. O que é essencial? Água, luz, alimento, condomínio, moradia, isso é muito importante, o aluguel, né? E esses são os 5 essenciais. Por quê? Porque sem uma casa, sem uma alimentação, sem um banho, eu não fico aparentável para ir trabalhar. Eu não fico com uma aparência e uma produtividade, me sentindo bem para produzir. Sim. Então, eu sempre falo que isso é essencial para o ser humano. Ponto. Passou disso, consegui pagar minhas contas, o que é necessário? Aí é uma outra planilhinha. Necessário é um plano de saúde? Pô, se sobrar e pagar um plano de saúde, maravilhoso. Ah, é a escola do meu filho particular. Peraí. Por que eu falo que é necessário? E muitas pessoas questionam, pô, mas isso não é essencial? Não, porque nós temos escolas públicas. Sim. Então, dependendo da sua situação financeira, você vai ter que colocar na escola pública. Claro. Então, eu falo que é necessário. Aí você coloca ali naquela planilhinha. E aí, tudo bem. A pergunta que todo mundo faz, eu organizei, doutora, sobrou um dinheirinho, sobrou R$200 no meu mês. Posso gastar? Aí é que eu falo, agora começa uma outra planilha. Qual? Quais são meus gastos futuros que eu sei que vão acontecer? Então, matrícula escolar, eu já tenho que começar a provisionar. O que é provisionar? Guardar, porque eu sei que em janeiro eu tenho as matrículas, eu tenho IPTU, eu tenho IPVA para quem tem carro, não é? Aí sim. Então eu faço esses 200, eu vou provisionar para coisas, por quê? Porque isso aqui está dentro do necessário. Tá. Ok, ponto. Mas, doutora, eu tenho dívidas. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Eu contei o melhor cenário do mundo para todo mundo. Porque quando a pessoa tem um ganho mensal e tem um gasto, quer dizer, esse ganho comporta o que ela tem de gasto, ainda sobra um pouquinho. Isso é o melhor dos mundos. Mas essa não é a realidade do brasileiro. Nós estamos passando por uma crise que não é só no Brasil, é mundial, né? A inflação está estourando, os alimentos
cada vez mais caro, o nosso custo de vida está muito caro e o nosso salário não está aumentando. O nosso dinheiro está valendo mais nada. Não está valendo nada. Então, o que eu sempre falo? Ok, se eu tenho que saber o quanto vai sobrar, gente. Sobrar pode ser 100, pode ser 50, não me importa. E aí eu vou fazer uma outra planilha. Qual é a minha dívida? E duas coisas que eu brinco também. Você tem dívida, mesmo que parcelada, tá? Porque as pessoas tendem a falar assim para mim, doutora, mas o meu tá parcelado, então eu não tenho dívida. Não, você está endividado, você não está inadimplente. Ou seja, você não está devendo, mas você está endividado. Então, você tem que começar a colocar quais são as suas dívidas. E essa parcela tem que entrar no custo fixo nessa planilha, né? Exatamente. Essa parcela do da comprinha que você parcelou lá no cartão, no boleto, tem que entrar no seu custo fixo. Porque já está ali, já provisionou, já está previsto. E aí, sim, eu vou ter que olhar e falar, tá, agora eu tenho dívida, porque passou disso eu não consigo mais pagar. Tem muita gente que me liga e fala assim, doutora, eu fiz empréstimo, agora, antes eu tinha um salário, eu tinha uma comissão, piorou tudo, como é que eu pago? Porque agora eu tô com dívida. Esse é o maior medo das pessoas. E aí eu falo, não, peraí, a gente tem que sentar e verificar o quê? Como você consegue pagar, se eu consigo excluir alguma conta, se eu não consigo. Porque se eu conseguir excluir alguma conta, por exemplo, ou diminuo a água, ou diminuo a quantidade de gás que eu utilizo, vamos diminuir os banhos, tudo isso diminui valores. E aí começa a sobrar algum dinheirinho. Para quê? Para aí sim a gente começar a verificar negociações das dívidas. Para ver quanto vale a pena a gente negociar e o que negociar. Tá. Falando em negociação, eu vou dar um recadinho e volto já. Não só falando nas negociações, mas também nesse planejamento, porque algumas dessas contas de começo de ano podem ser pagas mensalmente ou à vista, com um pequeno desconto. Sim. Quando esse desconto vale a pena? Eu vou dar um recadinho e já volto, a gente fala sobre isso, tá bom? E a gente falando de planejamento, né? Tudo parte de um planejamento. Não tem como, né? Ainda mais com relação a dinheiro, que ele não leva desaforo. Então, se não planejar, não vai rolar. Aí, depois que a gente fez esse diagnóstico que você sugeriu, coloca tudo no papel, faz uma planilha, vê quais são os seus gastos fixos, o que você precisa provisionar para gastar logo mais. A gente precisa lembrar dessas contas do começo do ano, né? Exatamente. IPTU, IPVA para quem tem carro, como você disse. Algumas delas permitem um parcelamento ao longo do ano. Sim. Outras, se de repente no seu diagnóstico você viu que sobrou um dinheirinho, vale a pena pagar à vista ou esse desconto não compensa? Eu acho o ponto não é você olhar a porcentagem do desconto, e sim se eu pagar à vista, eu vou deixar de pagar outras contas? Esse é o raciocínio. A linha de raciocínio é sempre essa. Tá. Porque o desconto é de 9% para quem pagou à vista o IPVA. E se você parcelar, você vai pagar 5%. Com desconto, se você pagar na data, você olha e fala, não é muito. Mas no IPTU é 3%, o IPTU é 3% pouco, do valor né? venal do imóvel. Né? Tá. Aliás, perdão. Do valor o desconto. Isso. Então, qual que é o grande ponto? É você olhar. Olhar se isso vai fazer falta para eu pagar as outras contas. Ok, economizei R$100, mas esses R$100 em janeiro, onde eu tenho que fazer a matrícula, comprar caderno, material escolar, vai fazer muita diferença. Essa é a linha de raciocínio que as pessoas têm que analisar, não olhar o desconto. Então, na hora de fazer esse planejamento do ano, você vai precisar colocar, claro, o valor da parcela. Exatamente. Que você está colocando ali, inclusive, no caso, o IPTU. Exatamente. Tem que colocar bonitinho com a parcela fixa, que é o gasto que você já sabe que você vai ter. Agora, essas contas em atraso, que a gente muitas vezes tem, né? As famosas dívidas, elas devem ser colocadas como prioridade? Olha, todo mundo fala assim, você tem que pagar as contas que tem o maior juros. Você vai escutar e você vai jogar no Google, isso é a primeira dica que todo mundo dá. Eu vou falar, não é bem assim. Por quê? Você tem que pagar, a linha de raciocínio que você deve ter, você tem que, o que é essencial? Esse é o primeiro. Então, por exemplo, se a sua conta de luz e a sua conta de água está atrasada, eu sugiro você pagar a conta de luz e de água, não pagar o cartão de crédito. Por quê? Porque sem luz e sem água eu não consigo tomar um banho, tá limpo para ir trabalhar e produzir. Então, ao meu ver, é muito interessante você olhar as dívidas que possuem maior quantidade, a porcentagem de juros, mas não necessariamente essa é a essencial. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, paguei o que é essencial, vou olhar para as dívidas que eu tenho, aí sim, o que eu olho primeiro? As dívidas que têm maior juros. Então, cartão de crédito, cheque especial, financiamento. Aí a gente começa a olhar qual é a porcentagem de juros pelo atraso. E aí sim a gente começa a negociar. Mas nem sempre também, quando você está com dívida, você tem que sair desesperadamente para ir renegociar essas dívidas. Porque quando você está emocionalmente abalada, você aceita qualquer coisa.
E isso é o maior problema que eu tenho. Isso é uma pressão emocional. Exatamente. Que a gente mesmo faz porque que ele que dá esse problema. Exatamente. E essa pressão emocional é inimiga de um bom negócio. Falou Não absolutamente tudo. É isso que acontece. Aí as pessoas chegam pro gerente e falam, eu preciso renegociar. Minha dívida é tal. Aí nem olha a porcentagem dos juros, porque você está fazendo um novo contrato, tá? Sim. Você está renegociando, mas ele está colocando um novo juros. Mais juros, é juros sobre juros. Exatamente. Então, você acaba nem negociando, porque você vai olhar para a parcela, você vai olhar com aquela sensação, eu só tenho o meu nome. Tem muita pessoa, eu só tenho o meu nome, doutor, eu preciso limpar o meu nome. Então, eu preciso negociar. E eu falo, calma, não é bem assim. A gente vai chegar no gerente, a gente vai conversar, vai olhar qual é a taxa de juros que você está aplicando, qual é o custo efetivo do contrato, em quantas parcelas. Aí, você vai anotar essas perguntinhas, gente. Fez essa perguntinha, qual que era a taxa de custo efetivo do meu contrato anterior, a taxa de juros e as parcelas. E o número de parcelas. Aí você vai olhar o valor total que você pagaria, se você tivesse pagado esse primeiro contrato, e agora o valor total que você vai pagar dessa renegociação, para ver se vale a pena pagar. Porque senão, o que eu sempre sugiro? Vamos dar uma olhadinha nos outros bancos, ver se a gente consegue fazer a portabilidade dessa dívida com o quê? Com a negociação da taxa de juros. Por isso, quando você está desesperado e emocionalmente abalado, você não consegue negociar com o banco. Você está vulnerável. E fora que a pressão, né? Eu tô devendo, o gerente está lá, poxa, por favor, você vai me prejudicar se você ficar com a minha com a conta aberta, não sei. E começa a te falar que, na realidade, isso vai te prejudicar, que você pode sofrer penhora, que não sei. Só que aí você para de pensar e fecha qualquer coisa. Essa história de gerente amigo, gente, na boa, rola não. Eles são amigos do emprego deles. Exatamente. São metas que ele tem que do banco, né? Então, na verdade, tem que estar com o olho muito aberto nessa questão para não entrar, por exemplo, minha dívida é de 150 por mês. Mas ele está me oferecendo aqui 120 cabe. Mas, em vez de mais 10 parcelas, você tem mais 30 parcelas. Aí, no final, trocando em miúdos, né? No final, a pessoa vai pagar muito mais. O juro é absurdo. Quando você soma tudo que você vai pagar, você está pagando 3 vezes aquele contrato anterior. E é o que sempre acontece. E aí as pessoas vêm com a seguinte pergunta. Não é taxa abusiva? Isso não é juros abusivo, doutora? Eles não me enganaram? E eu vou falar, não. Na realidade, você... Estava tudo ali, você que não viu. Você que não leu. Então, eu sempre oriento. Você vai fazer algum empréstimo, não importa qual empréstimo, gente. Pega o contrato, leva para um advogado. Por quê? Eu vou te falar, eu vou explicar o motivo. Que as pessoas mas eu vou pagar para alguém ler para mim? Todo mundo sabe ler, presume-se. Mas entender o que está escrito ali é outra coisa. E quando você sabe as consequências daquele contrato, se você parar de pagar... Se você não assina. Ou você não assina, ou você faz o quê? Peraí, eu tenho conhecimento, eu já sei a consequência. Então você não toma aquele baque. O que eu mais escuto são pessoas que compram casa, alienação fiduciária. Mas eu não sabia. E aí, em 3 meses, perde a casa. Então, gente, sempre que estiver contratando, fazendo um empréstimo, procure um advogado para ler esse contrato para não ter nenhum tipo de surpresa. Então, olha, vou deixar inclusive o contato da Bruna, que é uma fera nesse assunto, viu, gente? Que sempre nos ajuda, quer entender um pouco mais sobre essas questões, principalmente renegociação de dívida, que pode ser uma armadilha muitas vezes, normalmente né? Então, pode fazer contato através aqui do @Kuzumoto-advogados, @Kuzumoto Advogados lá no Insta. Pode seguir, chama lá no direct messenger para conversar que você responde, né, linda? Doutora Bruna Kuzumoto, advogada, obrigada mais uma vez, linda. Agradeço. Até a próxima, viu? Obrigada. Ótimo dia para você.